A essência do ego. A maioria das pessoas está tão identificada com a voz dentro da própria cabeça, o fluxo incessante de pensamentos involuntário e compulsivo e as emoções que os acompanham, que podemos dizer que esses indivíduos estão possuídos pela mente. Quem se encontra inconsciente disso acredita que aquele que pensa é quem ele é. Essa é a mente egóica. Chamo-a de egóica porque existe uma percepção do eu, do ego, em todos os pensamentos, lembranças, interpretações, opiniões, pontos de vista, reações e emoções. Isso é inconsciência espiritualmente falando. O pensamento, o conteúdo da mente, é condicionado pelo passado, pela formação, pela cultura, pelos antecedentes familiares e etc. O núcleo central de toda a atividade mental consiste em determinados pensamentos, emoções e padrões reativos, repetitivos e persistentes com os quais nos identificamos com mais intensidade. Essa entidade é o próprio ego. Na maioria dos casos, quando dizemos eu, é o ego que está falando e não nós, como temos observado. O ego compõe-se de pensamentos e emoções, de uma série de lembranças que reconhecemos como eu e minha história, de papéis habituais que desempenhamos sem saber e de identificações coletivas, como nacionalidade, religião, raça, classe social e orientação política. Ele contém ainda identificações pessoais, não só com bens, mas com opiniões, aparência exterior, ressentimentos antigos e conceitos sobre nós mesmos como melhores do que os outros ou inferiores a eles, como pessoas bem-sucedidas ou fracassadas. O conteúdo do ego varia de pessoa para pessoa. No entanto, todo o ego funciona de acordo com a mesma estrutura. Em outras palavras, os egos diferem apenas na superfície. No fundo, eles são iguais. De que maneira são semelhantes? Eles existem à custa de identificação e da separação. Quando vivemos por meio do eu construído pela mente, que se constitui dos pensamentos e das emoções do ego, a base da nossa identidade é precária, porque os pensamentos e as emoções são, por sua própria natureza, efêmeros e instáveis. Assim, todo ego está continuamente lutando pela sobrevivência, tentando se proteger e aumentar de tamanho. Para sustentar o pensamento do eu, ele precisa de algo oposto, que é o pensamento o outro. O eu conceitual não consegue sobreviver sem o outro conceitual. Os outros são, sobretudo, os outros, quando os vemos como inimigos. Numa extremidade da escala desse padrão egóico de consciência, situa-se o hábito compulsivo de encontrarmos defeitos nas pessoas e nos queixarmos delas. Jesus referiu-se a isso quando disse: "Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho?" No outro extremo da escala encontra-se a violência física entre indivíduos e as guerras entre países. Embora na Bíblia a pergunta de Jesus permaneça sem resposta, ela é, sem dúvida, porque quando critico ou condeno o outro, sinto-me maior e superior. Queixas e ressentimentos. Queixar-se é uma das estratégias prediletas do ego para se fortalecer. Cada reclamação é uma pequena história que a mente cria e na qual acreditamos inteiramente. Não importa se ela é feita em voz alta ou apenas em pensamento. Alguns egos que talvez não tenham muito mais com o que se identificar sobrevivem apenas com as queixas. Quando estamos presos a um ego assim, reclamar sobretudo de alguém é algo habitual e, é claro, inconsciente, o que mostra que não sabemos o que fazemos. Uma atitude típica desse padrão é aplicar rótulos mentais negativos às pessoas, seja na frente delas ou, como é mais comum, falando sobre elas com alguém ou até mesmo apenas pensando nelas.
Xingar é o modo mais rude de atribuir esses rótulos e de mostrar a necessidade que o ego tem de estar certo e triunfar sobre os outros. Idiota, desgraçado, prostituta, todas essas afirmações definitivas contra as quais não se pode argumentar. No nível seguinte, descendo pela escala da consciência, estão os gritos. Não muito abaixo disso se encontra a violência física. O ressentimento é a emoção que acompanha a queixa e a rotulagem mental dos outros. Ele acrescenta ainda mais energia ao ego. Ressentir-se significa ficar magoado, melindrado ou ofendido. Costumamos nos sentir assim em relação à cobiça das pessoas, à sua desonestidade, à sua falta de integridade, ao que estão fazendo no presente, ao que fizeram no passado, ao que disseram, ao que deixaram de dizer, a atitude que deviam ou não ter tomado. O ego adora isso. Em vez de detectarmos a inconsciência nos outros, nós a transformamos em sua identidade. Quem é o responsável por isso? Nossa própria inconsciência, o ego. Algumas vezes, a falta que apontamos em alguém nem mesmo existe. Ela pode ser um erro total de interpretação, uma projeção feita por uma mente condicionada a ver inimigos e a se condicionar sempre certa ou superior. Em outras ocasiões, a falta pode ter ocorrido. Contudo, se nos concentrarmos nela, às vezes excluindo todo o resto, nós a tornamos maior do que é. E dessa maneira fortalecemos em nós mesmos aquilo a que reagimos no outro. Não reagir ao ego das pessoas é uma das maneiras mais eficazes de não só superarmos nosso próprio ego, como também de dissolver o ego humano coletivo. No entanto, nós conseguimos nos abster de reagir quando somos capazes de reconhecer o comportamento de alguém como originário do ego, como uma expressão do distúrbio coletivo da espécie humana. Quando compreendemos que não se trata de nada pessoal, a compulsão para reagir desaparece. Não reagindo ao ego, muitas vezes podemos fazer aflorar a sanidade nos outros, que é a consciência não condicionada em oposição à consciência condicionada. Em determinadas ocasiões, talvez precisemos tomar providências práticas para nos proteger de pessoas profundamente inconscientes. Isso é algo que temos condições de fazer sem torná-las nossas inimigas. Nossa maior defesa, contudo, é sermos conscientes. Alguém passa a ser um inimigo quando personalizamos a inconsciência que é o ego. A não reação não é fraqueza, mas força. Outra palavra para não reação é perdão. Perdoar é ver além, ou melhor, é enxergar através de algo, é ver através do ego, a sanidade que há em cada ser humano como sua essência. O ego adora reclamar e se ressente não só de pessoas como de situações. O que podemos fazer com alguém, também conseguimos fazer com uma circunstância, transformá-la no inimigo. Os pontos implícitos são sempre: isso não deveria estar acontecendo, não quero estar aqui, estou agindo contra a minha vontade, o tratamento que estou recebendo é injusto. E é claro, o maior inimigo do ego acima de tudo isso é o momento presente, ou seja, a vida em si. Não confunda a queixa com a atitude de informar alguém de uma falha ou de uma deficiência para que elas possam ser sanadas. Além disso, abster-se de reclamar não corresponde necessariamente a tolerar algo de má qualidade, nem um mau comportamento. Não há interferência do ego quando dizemos ao garçom que a comida está fria e precisa ser aquecida, aos fatos que são sempre neutros. Como você se atreve a me servir uma sopa fria? Isso é se queixar. Nessa situação, existe um eu que adora se sentir pessoalmente ofendido pela comida fria
e ele aproveitará esse fato ao máximo. Um eu que aprecia apontar o erro de alguém. A reclamação a que me refiro está a serviço do ego e não da mudança. Algumas vezes fica óbvio que o ego não deseja que algo se modifique para que possa continuar se queixando. Veja se você consegue capturar, ou melhor, perceber a voz na sua cabeça. Talvez no exato instante em que ela esteja reclamando de algo, e reconhecê-la pelo que ela é, a voz do ego, não mais do que um padrão mental condicionado, um pensamento. Sempre que a observar, compreenderá que você não é ela, e sim aquela que tem consciência dela. Na verdade, você é a consciência que está consciente da voz. Atrás, em um segundo plano, está a consciência. À frente se situa a voz, aquele que pensa. Dessa maneira, você estará se libertando do ego, livrando-se da mente não observada. No momento em que você se tornar consciente do ego, a rigor, ele não será mais o ego, e sim um velho padrão mental condicionado. O ego implica inconsciência. Ele e a consciência não conseguem coexistir. O velho padrão mental ou hábito mental pode sobreviver e se manifestar por um tempo, porque tem o impulso de milhares de anos de inconsciência humana coletiva atrás de si. No entanto, toda vez que é reconhecido, ele se enfraquece. A atitude reativa e o rancor. Embora o ressentimento costume ser a emoção que acompanha a queixa, ele também pode vir junto com uma emoção forte, como a raiva ou outra forma de contrariedade. Dessa maneira, torna-se mais carregado energeticamente. A reclamação, então, se transforma numa atitude reativa, outra maneira que o ego encontra de se fortalecer. Existem muitas pessoas que estão sempre esperando pela próxima coisa contra a qual reagir para que possam se sentir irritadas ou perturbadas. E nunca demora muito até que encontrem o que procuram. Isso é um insulto. Como você ousa? Estou profundamente magoado com isso, é o que costumam dizer. Elas são viciadas em se aborrecer e se encolerizar, enquanto os outros funcionam como uma droga. Pela reação a isso ou aquilo, afirmam e intensificam sua percepção do eu. Um ressentimento antigo é chamado de rancor. Carregar um sentimento desse tipo é estar permanentemente no estado contra, e é por isso que o rancor constitui uma parte significativa do ego de muita gente. Quando coletivo, ele pode sobreviver por séculos na psique de um país ou de uma tribo e alimentar um ciclo interminável de violência. Um rancor é uma forte emoção negativa ligada a um acontecimento ocorrido no passado, algumas vezes distante, que é mantido vivo pelo pensamento compulsivo que reconta a história, na cabeça ou em voz alta. Do que alguém me fez ou do que alguém nos fez, esse sentimento também é capaz de contaminar outras áreas da vida. Por exemplo, enquanto pensamos sobre o rancor e o sentimos, sua energia emocional nefasta pode distorcer nossa percepção de um acontecimento que está acontecendo naquele momento ou influenciar a maneira como falamos com alguém no presente ou nosso comportamento em relação a essa pessoa. Um rancor profundo é suficiente para afetar vários aspectos da vida e nos manter nas garras do ego. É preciso honestidade para verificarmos se ainda guardamos rancores, se existe alguém na nossa vida que não conseguimos perdoar completamente, um inimigo. Caso você esteja nessa situação, tome consciência do rancor tanto no nível do pensamento quanto no nível emocional, ou seja, conscientize-se dos pensamentos que mantêm a continuidade desse sentimento negativo e sinta a emoção, que é a reação do corpo a esses pensamentos. Não tente deixar o rancor de lado. Tentar perdoar não dá certo. O perdão acontece de modo natural,
quando entendemos que o rancor não tem outro propósito a não ser fortalecer uma falsa percepção do eu, ou seja, possibilitar a existência do ego. Compreender é libertar-se. O ensinamento de Jesus sobre perdoar os inimigos trata, em essência, de desfazer uma das principais estruturas egóicas da mente humana. O passado não tem força para nos impedir de viver no estado de presença agora. Apenas o rancor em relação ao passado pode fazer isso. E o que é rancor? A bagagem de velhos pensamentos e antigas emoções. Estar certo e tornar o outro errado. Queixar-se, assim como encontrar erros nos outros ou assumir uma atitude reativa, fortalece o sentido de limite e de separação característicos do ego, e do qual ele depende para sobreviver. Mas todas essas ações também o reforçam de outra maneira, dando-lhe uma sensação de superioridade que o faz se expandir. Talvez não fique claro de imediato de que modo as queixas, por exemplo, sobre trânsito, políticos, cobiça, incompetência, colegas de trabalho ou ex-cônjuge podem nos proporcionar esse sentimento de superioridade. E há uma explicação para isso. Quando nos queixamos, subentende-se que estamos certos, enquanto a pessoa ou situação da qual reclamamos ou a qual reagimos está errada. Nada fortalece mais o ego do que estar certo. Isso o identifica com uma posição mental, uma perspectiva, uma opinião, um julgamento, uma história. Obviamente, para termos razão, é necessário que alguém esteja errado. Assim, o ego adora apontar a falha para que possa mostrar que está certo. Em outras palavras, precisamos fazer com que os outros estejam equivocados para nos sentir mais fortes do que somos. Assim como uma pessoa, também uma situação pode ser considerada errada por meio de queixas e de algum tipo de reação, atitudes que sempre deixam subentendida a ideia: isso não deveria estar acontecendo. Estarmos certos nos coloca numa posição de superioridade moral imaginada em relação à pessoa ou à situação que está sendo julgada. E esse sentimento de superioridade que o ego adora e por meio do qual se destaca, em defesa de uma ilusão. Vamos considerar os fatos que são inquestionáveis. Por exemplo, se você disser a luz se desloca mais rápido do que o som, e alguém afirmar o contrário, é óbvio que você está certo e a pessoa errada. A simples observação de que o raio precede o trovão confirma isso. Portanto, você não apenas está certo, como sabe que tem razão. Será que o ego está envolvido nisso? Talvez, mas não necessariamente. Se você está apenas afirmando algo que sabe estar correto, não há participação do ego, porque não há identificação. Identificação com o quê? Com a mente e com uma posição mental. Porém, essa identificação pode se insinuar com a maior facilidade. Se você se surpreender dizendo, acredite em mim, eu sei, ou por que você nunca acredita em mim? É porque o ego já se pronunciou. Ele se esconde na palavra mim, uma simples afirmação. A luz é mais rápida do que o som. Embora verdadeira, agora está a serviço da ilusão do ego. Ela foi contaminada com um falso sentimento de eu, tornou-se personalizada, convertida numa posição mental. O eu sente-se inferiorizado ou ofendido porque alguém não acredita no que ele disse. O ego leva tudo para o lado pessoal. Surge a emoção, assim como a atitude defensiva, talvez até a agressão. Estamos defendendo a verdade? Não, a verdade nunca precisa de defesa. Nem a luz, nem o som se importam com o que eu, você ou qualquer outra pessoa pense. Estamos protegendo a nós mesmos, ou então a ilusão de nós mesmos, o substituto produzido pela mente. Seria ainda mais apropriado dizer que a ilusão está resguardando a si mesma.
Se até o terreno simples e direto dos fatos está sujeito à distorção e à ilusão egóica, o que dizer do menos tangível campo das opiniões, pontos de vista e julgamentos? Todos eles formam formas de pensamento que podem facilmente adquirir um sentimento de eu. Todo ego confunde opiniões e pontos de vista com fatos. Além disso, nenhum ego consegue estabelecer a diferença entre um acontecimento e sua reação a ele. O ego é sempre um mestre da percepção seletiva e da interpretação distorcida. Apenas por meio da consciência e não do pensamento somos capazes de diferenciar entre fato e opinião. Somente por intermédio da consciência uma pessoa consegue ver o seguinte: esta é a situação e aqui está a raiva que sinto dela. Depois compreende que existem outras formas de abordar aquela circunstância e maneiras diferentes de entendê-la e de lidar com ela. Só com o uso da consciência conseguimos ver a totalidade da situação ou da pessoa em vez de adotarmos um ponto de vista limitado. Verdade, relativa ou absoluta? Fora do terreno dos fatos simples e verificáveis, a certeza, estou certo e você errado, é perigosa para os relacionamentos pessoais, bem como para as interações entre países, tribos, religiões e assim por diante. No entanto, se o fato de sustentarmos que estamos certos e os outros errados é uma das maneiras que o ego tem de se sentir fortalecido, se é um distúrbio mental que perpetua a separação e o conflito entre os seres humanos, isso não significa que não existem comportamentos, atos, nem credos certos ou errados? E não seria isso o relativismo? A crença de que não existe uma verdade absoluta para guiar o comportamento humano que alguns ensinamentos cristãos contemporâneos consideram o grande mal da nossa época? A história do cristianismo é um exemplo básico de como a crença de que estamos na isolada posição de detentores da verdade, ou seja, certos, pode corromper nossas ações e nossos comportamentos ao ponto da insanidade. Durante séculos, torturar e queimar pessoas vivas, caso sua opinião divergisse até mesmo da forma mais superficial da doutrina da Igreja ou de interpretações estreitas das Escrituras, a verdade, eram consideradas atitudes corretas porque as vítimas estavam erradas. Elas estavam tão equivocadas que precisavam ser mortas. A verdade tinha mais importância do que a vida humana. E o que era a verdade? Uma história em que todos tinham de acreditar, ou seja, um punhado de pensamentos. No grupo de 1 milhão de pessoas que Pol Pot, o ex-ditador do Camboja, mandou matar, encontravam-se todos os que usavam óculos. Por quê? Porque para ele a interpretação marxista da história era a verdade absoluta. E, de acordo com sua versão da verdade, aqueles que usavam óculos pertenciam à classe instruída, eram os burgueses, os exploradores dos camponeses. Eles precisavam ser eliminados para dar espaço a uma nova ordem social. A verdade dele era também um punhado de pensamentos. A Igreja Católica e outras religiões estão certas quando apontam o relativismo como um dos demônios do nosso tempo. No entanto, não encontraremos a verdade absoluta se o procurarmos onde ela não está, em doutrinas, ideologias, conjunto de leis ou histórias. O que todas essas coisas têm em comum? Elas se constituem de pensamentos. Na melhor das hipóteses, o pensamento indica a verdade, contudo, nunca a verdade. É por isso que os budistas dizem que o dedo apontando para a lua não é a lua. Todas as religiões podem ser falsas e verdadeiras, dependendo de como as usamos. Cabe a nós colocá-las a serviço do ego ou da verdade. Se acreditamos que apenas nossa religião é a verdade, nós a estamos utilizando em prol do ego. Empregado dessa maneira, o credo torna-se uma ideologia e cria uma sensação ilusória de superioridade,
assim como de divisão e conflito entre as pessoas. Quando trabalham para a verdade, os ensinamentos religiosos representam pontos de sinalização ou mapas que as pessoas conscientes deixam no caminho para nos ajudar a despertar espiritualmente. Isso é, a nos tornarmos livres da identificação com a forma. Existe apenas uma verdade absoluta, e todas as outras verdades emanam dela. Quando a encontramos, nossas ações acontecem em sintonia com ela. A ação humana pode refletir a verdade ou a ilusão. Será que é possível colocar a verdade em palavras? Sim, porém as palavras não são a verdade. Elas apenas a indicam. A verdade é inseparável de quem nós somos. Sim, você, a verdade. Sempre que a procurar em outro lugar, acabará decepcionado. O próprio ser que é você é a verdade. Jesus tentou mostrar isso quando disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas palavras são um dos mais poderosos e diretos indicadores da verdade, desde que entendidas corretamente. Se mal interpretadas, tornam-se um grande obstáculo. Jesus fala do ser mais interior, da essência da identidade de cada homem ou mulher, na verdade, de toda forma de vida. Ele se refere à vida que nós somos. Alguns místicos cristãos chamam isso de o Cristo interior. Os budistas o denominam natureza de Buda. Para os hinduístas, é o Atman, a essência divina. Quando entramos em contato com essa dimensão que trazemos dentro de nós, e isso é nosso estado natural e não uma conquista milagrosa, todas as ações que praticamos e os relacionamentos que estabelecemos refletem o estado de unificação com a vida única que sentimos em nosso interior. Isso é amor. Leis, mandamentos, normas e regulamentos são necessários para aqueles que estão separados de quem eles são, da sua verdade interna. Essas regras destinam-se a evitar os piores excessos do ego, porém, em geral, não são capazes sequer de fazer isso. Ame e faça o que quiser, disse Santo Agostinho. As palavras não conseguem chegar mais perto da verdade do que isso. O ego não é pessoal. No nível coletivo, o modelo mental, estamos certos e eles estão errados. Está particularmente entrincheirado naqueles lugares do mundo onde o conflito entre dois lados, que podem ser países, raças, tribos, religiões ou ideologias, é muito antigo, extremo e endêmico. Ambos estão igualmente identificados com a sua própria perspectiva, a sua própria história, isto é, com o pensamento. Os dois são incapazes de perceber que outra perspectiva, outra história possa existir e também ser válida. O escritor israelense Ihalev fala da possibilidade de conciliar uma narrativa competitiva. No entanto, em muitos pontos do globo, as pessoas ainda não são capazes de fazer isso ou não querem agir assim. As duas partes julgam-se detentoras da verdade. Cada uma delas se considera vítima e classifica o outro como o mal. Como o conceitualizam e o desumanizam, vendo-o como inimigo, são capazes de matá-lo e infligir-lhe todo tipo de violência, ainda que se trate de crianças, sem sentir sua humanidade e seu sofrimento. Ficam aprisionados numa espiral insana de cometer atos terríveis e sofrer o revide, ação e reação. Portanto, torna-se óbvio que o ego humano, em seu aspecto coletivo como nós contra eles, é até mesmo mais doentio do que o eu. O ego individual, embora o mecanismo de ambos sejam idênticos. A maior parte da violência que os seres humanos infligiram a si mesmos não foi obra de criminosos, nem de indivíduos mentalmente perturbados, mas de cidadãos normais, respeitáveis, a serviços do ego coletivo.
Alguém poderia até dizer que nesse planeta normal equivale a louco. O que se encontra na raiz dessa insanidade? A completa identificação com o pensamento e a emoção, isto é, o ego. A cobiça, o egoísmo, a exploração, a crueldade e a violência ainda são dominantes em todas as partes do mundo. Quando não reconhecemos esses elementos como manifestações individuais e coletivas de um distúrbio básico ou de uma doença mental, caímos no erro de personalizá-los. Construímos uma identidade conceitual para o indivíduo ou grupo e dizemos: é isso que ele é isso que eles são. Sempre que confundimos o ego que detectamos em alguém com sua identidade, isso é obra do nosso próprio ego, que usa essa interpretação errônea para se fortalecer, mostrando que está certo e que, portanto, é superior.